Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao nosso curso de questões comentadas inéditas da legislação aplicada ao Ministério Público da União e também ao Conselho Nacional do Ministério Público. Estamos no nosso encontro número 8. Essa aula 8 ela será dividida em 4 blocos e nesse primeiro bloco nós resolveremos as questões 141 a 145. Lembrando que você que está assistindo essa aula pelo canal do YouTube, esse é o primeiro bloco de 4. Para você adquirir todas as aulas, as 8 aulas, você tem que acessar o site agora www.eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Então vamos à resolução das questões. Questão 141. Segundo a Lei Complementar 75 de 93, os procuradores de justiça do Ministério Público do Distrito Federal serão designados a oficiar junto à Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cabe a eles, privativamente, o exercício das funções de Corregedor-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão e também Coordenador de Câmara de Coordenação e Revisão. Quanto aos cabimentos em relação às funções exercidas, tudo bem. O problema é que nós não podemos confundir a diferença entre oficiar, não tem acento não, diferença de lotar. O artigo que vai nos ajudar a resolver essa questão é o artigo 175 da Lei Complementar 75 de 93. Quanto ao ofício, esses procuradores de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, eles irão oficiar junto aos tribunais de justiça, ou na verdade, junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e nas câmaras de coordenação. Agora, eles serão lotados na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, nós temos essa diferença. A questão 141 colocou para nós que eles vão ser designados a oficiar junto à Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pelo contrário, perante a Procuradoria será a lotação. Eles serão lotados. O ofício será junto ao TJ e nas câmaras de coordenação. Ficou claro? Então a questão 141 está incorreta. 142. De acordo com a Lei Complementar 75 de 93, tanto os promotores de justiça quanto os promotores de justiça adjuntos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, obviamente, serão designados para oficiar junto às varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios e eles serão lotados nos ofícios previstos para as promotorias de justiça. Mais uma questão que exige do candidato a diferença conceitual entre oficiar e ser lotados. Só que desta vez a questão 142 não houve nenhum problema, porque está totalmente compatível com os artigos, respectivamente, 178 e 179. Então a questão 142 ela está corretíssima. Tudo bem? Caso vocês tenham dúvida em relação a algum termo técnico de alguma questão específica, eu sugiro que vocês mandem um e-mail para a nossa equipe, cursosbrunooliveira@gmail.com, tá? 143. Para membro do Ministério Público da União, o estágio probatório é o período dos 2 primeiros anos de efetivo exercício do cargo, ficando assim alinhado às disposições do texto da Lei Complementar 75 de 93 ao texto da Lei 8.112, que é a lei tão conhecida por vocês, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. Olha o peguinha fantástico nessa questão 143. Muitos aqui marcariam como incorreta, mas não, ela está certa. Sabe por quê? A gente sabe que em relação ao estágio probatório, para os membros do Ministério Público, são 2 anos. Isso está previsto lá no 197 da Lei Complementar. Mas, na 8.112, o estágio probatório, que foi atualizado pela Constituição Federal através do seu entendimento constitucional, são 3 anos. Mas no texto da 8.112 está 2 anos.
E o aluno vai falar o seguinte, olha, estágio probatório para os servidores públicos são 3 anos, você está certo, mas o texto da 8.112 ainda consta 2 anos, apesar de estar ali a previsão de que houve uma atualização para 3 anos. Então, cuidado, nós temos que nos preocupar com a terminologia utilizada nas questões. E ela aqui está correta, porque tanto nos membros do Ministério Público quanto na 8.112 nós temos essa equiparação nos termos, tá bom? Veja os comentários no PDF e vocês vão entender de uma forma melhor, tá certo? 144. Dispõe a Lei Complementar 75 que durante o estágio probatório, os membros do Ministério Público da União somente poderão perder o cargo mediante decisão de 2/3 do respectivo Conselho Superior. Opa! Não. Para perder o cargo durante o estágio probatório, a exigência, anotem aí, maioria absoluta. Tá bom? Não são 2/3, maioria absoluta. Aí você me pergunta, onde que está isso na lei complementar? Anotem o artigo. Artigo 198 da Constituição, da Lei Complementar 75. Tá bom? Então está incorreta a questão 144. E a última questão desse primeiro bloco. A Lei Complementar 75 estabelece sobre o desenvolvimento de carreira por promoção a membro do MPU. Nela dispõe que haverá 2 maneiras, ou seja, de promoção. Ela vai ocorrer por antiguidade e por merecimento, que deverão realizar-se 30 dias da ocorrência da vaga. Bacana! Ainda informa que poderá haver recusa quando o membro provido rejeita o provimento ou a renúncia, ou a renúncia quando antes do provimento o membro declara a não aceitação. Isso aqui são termos, são sinônimos, né? A gente tem aqui a recusa, ou seja, rejeição, e renúncia, recusa. A renúncia, não aceitação. Nos 2 casos, fica facultado, ou seja, tanto para a renúncia quanto para a recusa. No entanto, para a renúncia, deverá haver vaga na categoria imediatamente anterior. E isso é a previsão do artigo 199 da Lei Complementar. Então, para que haja renúncia, nós temos um requisito. É facultativo? Sim, mas é um dever ter vaga na categoria imediatamente anterior. Tá bom? Então, em relação aos termos da 145, está totalmente correto, sem nenhum probleminha. Desta forma, a gente fecha esse primeiro bloco da aula 8, que é a nossa última aula em tese, apesar que nós teremos aí mais questões extras, são 10 questões extras que nós vamos criar para os alunos do curso. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de alunos que adquiriu o curso de 160 questões, passe no site eleitoralcombruno.com.br. Bons estudos e até o próximo bloco para você, aluno que faz parte do curso. Tchau, tchau!